Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. O Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro de Lucas. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. A partir do verso 28. Lucas 9, a partir do verso 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo porém o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que não compreendessem. E temiam interrogá-lo a este respeito. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de falar sobre 3 grupos presentes aqui nesse texto. Eu gostaria de tratar com vocês sobre 3 aspectos diferentes da nossa relação com Deus. 3 tipos distintos da espiritualidade. O primeiro grupo, formado por Pedro, Tiago e João, esses 3 apóstolos mais próximos de Jesus, que são convidados por Jesus para subirem com ele o Monte da Transfiguração. O segundo grupo é o grupo formado pelos 9 apóstolos que não subiram o monte e ficaram naquele vale
próximo ao monte. O terceiro grupo, formado apenas pela pessoa de Jesus, a espiritualidade de Jesus. Se vocês notarem, Pedro, Tiago e João sobem o monte com Jesus e veem coisas magníficas, extraordinárias, insólitas, milagrosas. Porém, eles estão desprovidos de discernimento espiritual para entenderem as coisas mais básicas e elementares do cristianismo. Então nós vamos chamar essa espiritualidade a espiritualidade do monte, do êxtase sem entendimento. O segundo grupo, formado pelos apóstolos que não subiram o monte, que ficaram no sopé, no vale, eles também não oraram, eles também não jejuaram, eles também não exerceram a fé. E diz Marcos, no relato paralelo de Lucas, que eles estavam discutindo com os escribas, com os opositores de Jesus. Em vez de estarem fazendo a obra, estavam discutindo a obra. E na hora que surgiu uma necessidade de um pai aflito, cujo filho único estava endemoniado, apresentando o filho aos discípulos, desprovidos de poder, eles não puderam curá-lo nem libertá-lo. Então eu vou chamar essa espiritualidade, a espiritualidade do vale, a discussão sem poder. E vamos tratar então da espiritualidade de Jesus. E ela pode ser identificada em três aspectos: a espiritualidade da oração, a espiritualidade da obediência e a espiritualidade do poder. Convido vocês, com a Bíblia aberta no texto, para nós examinarmos esta passagem. Primeiro vamos ver a espiritualidade do monte, do êxtase sem entendimento. Diz o texto que Jesus subiu o monte para orar. E é só Lucas que nos informa isso. Mateus e Marcos também registram esse episódio, mas nenhum dos dois afirma que Jesus subiu o monte para orar. Lucas faz isso. E de fato Jesus orou. Mas Pedro, Tiago e João, que subiram com ele, não oraram. Eles dormiram. O que dava prazer e deleite a Jesus provocava cansaço em Pedro, Tiago e João. O que era o prazer do Filho de Deus, falar com o Pai, estar em comunhão com o Pai, gerava neles uma fadiga e um cansaço. O que é interessante é que no topo desta montanha, Pedro, Tiago e João assistem 4 milagres extraordinários. E nós somos levados a pensar o seguinte: que se nós virmos mais milagres, nós creremos mais. É preciso dizer que nós cremos em milagres. É preciso dizer que nós pregamos sobre milagres. É preciso dizer que nós oramos por milagres. É preciso dizer que nós esperamos milagres, isso é fato. Glória a Deus por isso. Mas também nós entendemos que o milagre não é o Evangelho. E também nós entendemos que os milagres não são um substituto do Evangelho. Que milagres estes homens viram? Primeiro, eles viram Jesus se transfigurando, o rosto de Jesus brilhando, o corpo de Jesus iluminado, a Shekinah de Deus descendo ali. Segundo milagre que eles viram, Moisés e Elias aparecem em glória, falando com Jesus, acerca da sua partida para Jerusalém. Terceiro milagre que eles veem, uma nuvem luminosa os envolve, os engole, os envelopa. Quarto milagre que eles veem, de dentro da nuvem brota uma voz divina: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi.
tendo visto coisas tão extraordinárias, será que eles tiveram o discernimento mais apurado? Providencialmente, no topo deste monte, 3 gerações são representadas: a geração de Moisés, a geração de Elias e a geração dos apóstolos. E quando você vai examinar na história, vai ver que essas 3 gerações foram as gerações que mais viram milagres. Por outro lado, essas foram as 3 gerações mais incrédulas da história. Eles estão vendo milagres, mas não estão tendo discernimento das coisas mais essenciais da fé cristã. O que é que eles não discerniram? Primeiro, eles não discerniram a centralidade da pessoa de Jesus. Lembrem, quando Pedro disse assim para Jesus: mestre, bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. E diz o texto que ele não sabia o que estava falando. E por que ele não sabia o que estava falando? Porque estava falando uma bobagem, porque estava cometendo uma gafe doutrinária, porque ele estava colocando Jesus no mesmo nível, no mesmo patamar de Moisés e Elias. Ele estava colocando Jesus no mesmo nível do representante da lei e do representante dos profetas. Mas prestem bem atenção, Jesus não é apenas um grande homem, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é único, Jesus é singular, Jesus é incomparável, louvado seja o seu nome. Tanto é que Pedro não sabia o que estava falando, que o próprio Pai, do meio da nuvem luminosa, corrige a distorção de Pedro, dizendo: este é o meu filho, o meu amado, a ele ouvi. E quando eles abriram os olhos, não viram ninguém mais senão Jesus Cristo. Porque a nossa espiritualidade não está centrada em Moisés, nem em Elias. A nossa espiritualidade está centrada em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é a razão da nossa vida. Segundo lugar, eles estavam vendo milagres, mas não discerniram a centralidade da missão de Jesus. Eles não discerniram a centralidade da pessoa de Jesus, e eles não discerniram a centralidade da missão de Jesus. Volte os seus olhos para o verso 31. Quando Moisés e Elias aparecem em glória falando com Jesus, perguntamos: qual era a pauta daquela reunião de Moisés e Elias com Jesus? Sobre que assunto conversaram? Qual foi a agenda daquela conversa? Está escrito aí que eles conversaram com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém. A palavra partida aqui na língua grega é a palavra êxodos. De onde vem a nossa palavra portuguesa? Êxodo. E o que foi o êxodo? A partida de Israel da escravidão do Egito. Partida foi exatamente o momento, o êxodo foi exatamente o momento da libertação do Egito, onde os portões foram abertos, onde as algemas foram quebradas, onde a escravidão foi encerrada, onde a liberdade raiou para o povo de Deus. O que Moisés e Elias estão conversando com Jesus é que a sua partida para Jerusalém não seria uma partida para uma das outras festas de Israel ou para qualquer outro evento em Israel, era a partida para a cruz. E eu quero lhes dizer que a cruz de Cristo é o nosso êxodo. Foi na cruz que ele abriu os portões e quebrou as nossas algemas. Foi na cruz que ele arrebentou as nossas correntes. Foi na cruz que ele esmagou a cabeça da serpente. Foi na cruz que ele abriu para nós um novo e vivo caminho para Deus. Foi na cruz que ele adquiriu para nós eterna redenção. A cruz de Cristo é a nossa libertação. Mas será que os discípulos entenderam isso? Será que eles discerniram isso? Diz o texto que Jesus desce desse monte
e cura e liberta aquele menino endemoniado. E diz o verso 43, que diante daquele milagre, daquela cura, daquela libertação, todos, inclusive os discípulos, ficaram maravilhados, ante a majestade de Deus. E Jesus, percebendo que este sentimento de encanto, de êxtase com o milagre, poderia ser sutilmente uma tentação na vida dos discípulos, para que, como acontecera no passado, quando ele multiplicou os pães e os peixes, a multidão queria fazê-lo rei, e fazendo-o rei, estavam de certa forma tentando desviá-lo do caminho da cruz. Jesus se dirige no verso 44 aos discípulos assim: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Está querendo dizer o seguinte: não pensem em vocês que eu vou mudar a minha agenda, não pensem em vocês que eu vou alterar meu cronograma. Botem nos ouvidos de vocês isso, ponham no coração de vocês isso, entendam isso. Eu vim para a cruz, e esta agenda foi traçada na eternidade, e nada nem ninguém vai me deter, nada nem ninguém vai me desviar do caminho. Entendam isso, eu vim para morrer, e é para a cruz que eu estou indo, e ninguém vai me demover dessa agenda. Meus amados irmãos, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Eu quero dizer para você que a sua redenção não foi um plano B, porque o plano A fracassou. Eu quero dizer para você que Deus amou você antes de ter criado o universo. Eu quero dizer para você que Deus botou você no coração dele antes de existir céu e terra. Eu quero dizer para você que Deus voluntariamente, sacrificialmente, entregou o seu Filho para morrer no seu lugar, antes mesmo que você existisse. Ele amou você com amor eterno. E a prova mais eloquente do amor de Deus não é ter escrito em letras de fogo nas nuvens: eu te amo. A prova mais eloquente do amor de Deus por você é que Ele entregou o seu Filho para morrer em seu lugar na cruz do Calvário. Qualquer espiritualidade que não passe pela cruz de Cristo é uma falsa espiritualidade. Qualquer espiritualidade que não passe pelo Calvário não é a verdade de Deus. A pergunta é: será que os discípulos discerniram isso? Diz o verso 45, que eles, porém, não entendiam isto, vendo milagres, mas não discernindo nem a centralidade da pessoa de Jesus, nem a centralidade da missão de Jesus. Terceiro lugar, eles não discerniram a centralidade da missão deles mesmos. Quando Pedro diz assim para Jesus: mestre, bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma será a tua, outra de Moisés, outra de Elias. Sabe o que ele estava querendo dizer? Senhor, ficar nesse monte é tão gostoso, é tão bom. Deixa eu dizer uma coisa: se eu pudesse, Maestro Celso, ficar aqui a noite inteira ouvindo coral, eu ficaria, com deleite na alma. Ficaria mesmo. É bom demais. E Pedro diz: Senhor, vão ficar aqui, Senhor, não vão descer não. Lá embaixo tem gente sofrendo, lá embaixo tem gente sangrando, lá embaixo tem gente demoniada, lá embaixo tem gente doente, lá embaixo tem problema, Jesus. Vão ficar aqui. Mas esta é a espiritualidade da fuga, porque aqui você e eu vimos, é para recarregar as baterias,
Porque o nosso ministério nós vamos exercer lá no vale, é lá na sua fábrica, é lá na sua empresa, é lá no seu escritório, é lá no seu hospital, é lá no seu táxi, é lá nos seus negócios, é lá nos seus afazeres, é lá na sua vizinhança, é lá na sua família, é lá que você vai exercer o seu ministério. Quarto lugar, eles estavam vendo milagres, mas eles não discerniram a centralidade da adoração. Diz o texto que quando eles ouviram a voz de Deus daquela nuvem, de dentro da nuvem, eles caíram. Diz Mateus que eles caíram de bruço, de medo. Diz aqui Lucas que eles ficaram aterrados de medo, apavorados. E aqui eu quero destacar dois extremos. O primeiro deles, nessa questão da adoração, é a falta de reverência, irmãos. A nossa geração parece que é a geração da irreverência. Já perceberam isso? As pessoas parecem que perderam o temor de Deus. Fazem piadas com o nome de Deus, chacota com o nome de Deus. Os programas humorísticos da televisão brasileira fazem troça das coisas sagradas. E às vezes nós damos gargalhadas assistindo isso. Às vezes até a maneira como nós entramos na casa de Deus revela a falta de reverência. Às vezes até a maneira como nós chegamos atrasados no culto retrata irreverência. Deus, sou muito cuidadoso com as minhas viagens, quando eu vou para o aeroporto, para a rodoviária, para chegar no meu trabalho, para ir para a minha faculdade. Mas Deus, eu posso chegar atrasado, não tem problema não. Para Deus, qualquer coisa serve. Quer ver um exemplo? Vocês que assistiram o Brasil jogando o final da Copa das Confederações, um fato me marcou. O técnico da seleção brasileira exigiu que os jogadores brasileiros não entrassem em campo, como era muito costume no passado, mascando chicletes. Ele dizia: eu quero todo mundo concentrado, quero todo mundo cantando o hino nacional com patriotismo. E vocês se lembram que este gesto incendiou as arquibancadas e gerou nos jogadores e naqueles que assistiam o espetáculo uma motivação nova. E eu fico pensando, se para entrar num campo de futebol se exige uma postura adequada, quanto mais para estar na presença daquele que é santo, 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 santo. Portanto, a falta de reverência é um extremo muito perigoso. O outro lado, a outro lado da moeda, é a espiritualidade da fobia de Deus, do medo de Deus. Foi o que esses homens demonstraram. Às vezes até os pais, quando vão educar os filhos, cometem esse erro. O menino faz uma peraltice, e o pai e a mãe dizem: menino, cuidado, Deus vai te castigar. Aí o menino cresce com essa ideia de que Deus é um xerife, que Deus é um guarda cósmico, que Deus está com um porrete na mão pronto a lhe dar uma bordoada. E aí quando surge algum problema, o que vai acontecer? Essa pessoa vai ter medo de Deus e vai correr de Deus, quando ela deveria correr para Deus. Eu quero dizer para você que Deus é santo, santo, santo. Até os serafins cobrem o rosto, mas Ele é Pai. E ainda que você tenha sido machucado pela vida, ainda que você tenha caído no abismo mais profundo, ainda que você esteja sujo, enlameado, e ainda que você esteja com trapos, você pode correr para Ele e encontrar o abraço do seu perdão, o beijo da sua reconciliação e a festa da sua salvação. Você não tem que ter fobia de Deus, você tem que ter um santo temor deste Deus que ama você, e que quer você, e que deseja ardentemente por você. Mas eu gostaria de olhar agora o segundo grupo. Olhamos a espiritualidade do monte, do êxtase sem entendimento. Viram milagres, mas não discerniram
a centralidade da pessoa de Jesus, a centralidade da missão de Jesus, a centralidade da missão deles mesmos e a centralidade do culto e da adoração. Vamos ver agora o segundo grupo, a espiritualidade do vale, a espiritualidade da discussão sem poder. Diz o texto que os que ficaram também não oraram, também não jejuaram, também não exerceram fé. E diz Marcos, no texto paralelo, que apareceram por lá os escribas, eram os doutores da época, eram os teólogos da época, mas eram opositores de Jesus, e começaram a discutir com eles, e eles se envolvem na discussão, e eles são enredados pela discussão, e eles gastam o seu tempo todo na discussão, e eles então não se preparam, porque investem o tempo todo discutindo. E quando surge uma necessidade concreta, real, um pai aflito com um filho endemoniado, pedindo socorro, pedindo ajuda, eles não puderam. Eu quero dizer para vocês que há espaço na agenda da igreja para discussão, para apologética, para defesa da fé cristã. Há espaço. O grande problema é quando nós gastamos todo o nosso tempo na discussão. É quando discutir a obra se torna substituto de fazer a obra. Quando sutilmente há um deslocamento de atenção, e em vez de nós nos focarmos em fazer o que Deus nos mandou fazer, nós estamos gastando todo o tempo discutindo a obra em vez de fazermos a obra. Preste bem atenção às vezes na nossa própria agenda. A gente vem à igreja semana após semana, mês após mês, ano após ano. Para quê? Às vezes para discutir a obra. A gente discute hoje, discute amanhã, aprofunda uma coisa hoje, aprofunda outra amanhã. Torna a discutir, discute de novo. Aí depois a gente marca uma conferência para discutir. Aí depois a gente vai para um congresso a 1000 quilômetros da gente. Para quê? Para discutir outra vez. Torna a discutir, discute outra vez. E a gente marca um encontro de liderança para quê? Para discutir de novo. A gente torna a discutir, discute outra vez. E às vezes nós temos coragem de sair de casa, vir para o templo, vir para um congresso, 1, 2, 5, 6, 10, 100 vezes. Mas não temos coragem de atravessar a rua e falar de Jesus para o vizinho. Gastamos o tempo todo discutindo a obra em vez de fazermos a obra. E diz o texto que enquanto os discípulos discutem a obra, o diabo age. O diabo age. E o texto nos informa que um menino, filho único, olha aí o aspecto mais grave do sofrimento, filho único, endemoniado. E eu fico imaginando a cena daquele menino, porque diz o texto, você lê Mateus, Marcos e Lucas, que o demônio pegava aquele menino e muitas vezes, não era algumas vezes não, muitas vezes jogava o menino no fogo. Outras muitas vezes jogava o menino na água. Outras muitas vezes jogava o menino por terra para o matar. E eu fico imaginando essa cena, sabe? Aquele garoto, às vezes brincando lá com os coleguinhas, de repente ficava estranho, saiu correndo, jogava e se lançava no fogo, alguém tinha que pular lá e tirá-lo, todo cheio de queimaduras. Eu imagino ele saindo, correndo de dentro de casa e pulando na água, alguém tinha que pular lá e tirá-lo, para que ele não morresse afogado. Eu fico imaginando a família reunida, e de repente o demônio jogava o menino no chão, e ele saía todo machucado, ralado, o menino rilhava os dentes, espumava, e dificilmente o demônio deixava antes de ter quebrado todo. De repente esse pai aflito, escuta que os discípulos de Jesus estão na região. Um lampejo de esperança brota ali na alma. E ele pensou, encontrei a solução, encontrei a saída, vou levar meu filho lá, os discípulos de Jesus vão me ajudar, eles vão me socorrer, o meu filho vai ser curado, o meu filho vai ser liberto. E ele chega e apresenta o seu filho, e os discípulos não puderam.
não puderam. Quando aquele pai trouxe o menino para Jesus e disse: eu apresentei o meu filho aos teus discípulos e eles não puderam. Diz a Bíblia que Jesus soltou um gemido da alma. Ó geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei? Traz aqui o teu filho. E Marcos nos informa isso. O pai faz a seguinte pergunta para aquele pai: desde quando o menino está assim? Lembram da resposta? O pai respondeu: desde a sua infância. E a palavra grega que aparece para infância lá é a palavra brefos. E brefos descreve desde a vida intrauterina até a primeira infância. Sabe o que me dá a entender? Que talvez aquele menino já era endemoniado desde o ventre da mãe. Dá a entender que aquele menino, quando nasceu, era um bebê esquisito. Logo que aquele menino começou a falar, falava coisas esquisitas. Imagina o drama, a angústia, o desespero desses pais. Eu era pastor em Vitória, no começo do meu pastorado. Quando uma mulher se converteu a Cristo, veio para a igreja, uma mulher da sociedade, classe alta da sociedade, vitoriense. E um dia essa mulher caminhava pela rua, uma criança no colo de 3 anos, a sua filha, e ela cantarolava um hino. De repente a criança desfigurou o rosto no colo dela e começou a falar impropérios, blasfêmias. E a mãe ficou desesperada. Nova na fé, sem discernimento, dali mesmo pegou a criança e levou-a num psicólogo, pensando que era um surto psicótico na criança. Fizeram todos os exames, nenhum problema. A mãe me ligou. Disse: pastor, eu preciso de ajuda. Eu falei: traz a sua filha aqui. A mãe sentou-se na minha frente, e eu conversava com a mãe e a filha no colo. Enquanto eu conversava com a mãe, a menina me olhava por cima, num olhar denso, pesado. Quando eu comecei a falar do nome de Jesus, a criança pulou do colo da mãe, com o rosto desfigurado, endemoniada. Começou a serpentear, se arrastando no chão como uma serpente, falando blasfêmias terríveis. Uma criança de 3 anos de idade. E eu clamei pelo nome de Jesus. E o Senhor Jesus libertou aquela criança. E eu perguntei: mãe, me conta a história dessa criança. E ela me disse: pastor, meu marido é um bandista. E quando eu estava grávida, ele consagrou essa criança aos demônios. Filhos cativos, prisioneiros. E notem vocês que os discípulos depois perguntaram assim para Jesus: mas Senhor, por que nós não podemos expulsar o demônio dessa criança? E Jesus respondeu para eles assim: é que esta casta só sai com oração e jejum. Por que eles não puderam? Mark Lloyd Jones, no seu livro Combate Cristão, diz que eles não puderam porque há demônios e demônios. Aqueles discípulos já tinham tido vitórias esplêndidas nessa área de libertação, mas agora fracassaram. Isso porque nem toda batalha espiritual tem o mesmo nível de resistência. Isso significa que determinadas lutas nós precisamos ter um preparo mais adequado para enfrentá-las. Por que não puderam? Porque não oraram. Porque não oraram. O pastor já disse aqui: igreja que ora é igreja que tem poder. E eu posso dizer isso para você, meu amado: poder não se aprende num seminário. Poder não se aprende num banco de academia. Poder não se recebe lendo volumosos livros, ainda que os melhores. Poder se recebe por meio da oração.
Uma igreja que não ora não tem poder. Um crente que não ora não tem poder. Um crente que não ora, na hora da batalha, ele vai ficar envergonhado e derrotado e vai dizer: eu não pude. Mas Jesus foi além e diz: esta casta não sai senão com oração e jejum. E se existe uma disciplina esquecida na igreja evangélica nos nossos dias, chama-se jejum. Eu pergunto a você, não me responda, pense: qual foi a última vez que você jejuou para Deus quebrantar o seu coração? Qual foi a última vez que você jejuou para resolver um problema na sua vida? Qual foi a última vez que você jejuou para receber poder espiritual? Dr. John Piper, tratando dessa questão de jejum, ele disse que às vezes o que nos afasta de Deus nem sempre é uma coisa errada em si mesma, pode ser uma coisa boa. Uma coisa boa pode afastar você de Deus, sabia? Toda vez que você substitui o Criador pela criatura, você está cometendo um erro. Toda vez que você substitui o doador pela dádiva, você está cometendo um erro. Às vezes o que nos afasta de Deus não é propriamente o pecado, pode ser uma torta de maçã, um pudim de leite condensado, ou uma garrafa de Coca-Cola. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que eu estou tão acostumado com o pão da terra, a ponto de não ter mais apetite pelo pão do céu, eu estou substituindo o Criador pela criatura, o doador pela dádiva. O problema é que nós estamos tão acostumados com o sabor do pão da terra, que não temos mais apetite pelo pão do céu. E o que é jejum? Jejum é fome de Deus. Jejum é fome de Deus. Jejum é fome do pão do céu. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, Paulo ensina assim: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, inclusive o jejum, fazei tudo para a glória de Deus. Aí você pergunta então: bom, se eu como para a glória de Deus, se eu bebo para a glória de Deus, e se eu jejuo para a glória de Deus, então qual é a diferença entre comer e jejuar? Pois se faço ambos para a glória de Deus. É que quando você come, você se alimenta do pão da terra. E o pão da terra é um símbolo do pão do céu. Quando você jejua, você não se alimenta do símbolo do pão do céu. Você se alimenta do próprio pão do céu. Se nós queremos poder, nós precisamos jejuar. Aqueles discípulos estavam discutindo a obra, mas não estavam orando. Eles estavam discutindo a obra, mas não estavam jejuando. Eles estavam discutindo a obra, mas não estavam exercendo fé. Eles estavam discutindo a obra, mas não estavam fazendo a obra. Eles estavam discutindo a obra e estavam sem poder. Mas então, amados, eu gostaria agora de olhar a espiritualidade de Jesus. E ela pode ser vista em três aspectos. Primeiro, a espiritualidade de Jesus é a espiritualidade da oração. Jesus subiu o monte para quê? Para orar. E o que ele fez? Ele orou. E porque ele orou, algumas coisas aconteceram. Primeiro, porque ele orou, diz o texto, que o seu rosto se transfigurou, suas vestes se tornaram como a luz. Marcos diz que nenhum lavandeiro da terra poderia alvejar roupas daquela maneira. Porque Jesus orou, a Shekinah de Deus desceu sobre a sua vida. A glória de Deus se estampou na sua vida. Se nós quisermos ver o céu descendo sobre nós, nós precisamos orar. Segundo, porque Jesus orou, o Pai o preparou antecipadamente para ir para a cruz.
Quando Moisés e Elias conversam com Jesus sobre a sua partida, era o pai preparando o seu filho para aquele momento crucial da história. Era o pai consolando o seu filho antecipadamente. Quando você ora, meu irmão, Deus prepara você, Deus equipa você, Deus capacita você para enfrentar os grandes momentos da sua vida. Terceiro lugar, porque Jesus orou, o pai o defendeu. Porque quando Pedro disse aquela tolice, mestre, bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas. Jesus poderia ter se defendido, mas ele não se defendeu, ele orou. E porque ele orou, o pai o defendeu. Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Se nós orarmos mais, meus irmãos, nós nos defenderemos menos. Se nós orarmos mais, nós brigaremos menos. Se nós orarmos mais, nós veremos mais os milagres de Deus acontecendo. Mas em segundo lugar, a espiritualidade de Jesus é a espiritualidade da obediência. Eu volto a perguntar, qual foi a agenda daquela reunião de Jesus com Moisés e Elias? A sua partida para Jerusalém, a sua morte na cruz. A pergunta é, quando Jesus desceu desse monte, que grau de compromisso ele revela com esta agenda, com este propósito? Vejamos. Primeiro, o versículo 44, diz que ele se dirige aos discípulos, que junto com todos estão maravilhados com o milagre, dizendo assim, fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eu estou indo para a cruz. Eu estou obedecendo uma agenda do Pai. Foi o Pai que voluntariamente, amorosamente me entregou, e eu voluntariamente estou indo. Eu vou para a cruz. Não pense que eu vou mudar minha agenda. Ele está pronto a obedecer. Veja comigo o verso 51 desse mesmo capítulo. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Meus irmãos, que coisa magnífica! Jesus manifesta no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Todo mundo lia isso no rosto dele. Eu estou indo para a cruz. E ele marcha para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. Ele entende que a cruz era a sua hora, a hora de glorificar o Pai, a hora de adquirir para nós redenção, a hora que o inferno seria desbaratado, a hora que a vitória de Deus seria retumbante, porque por meio da sua morte, Ele nos trouxe vida. Se você notar o verso 52 e 53, essa ideia fica ainda mais clara. E Jesus enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas os samaritanos não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Ele está determinado a obedecer, ainda que o caminho da obediência passasse pelo Calvário, pela cruz. Qualquer espiritualidade que não passe pela obediência não é a espiritualidade de Jesus. Você não é o que você fala, você é o que você faz. Jesus não se impressiona com a beleza, com a eloquência da sua voz. Ele quer seu coração. Ele quer obediência. Ele não se impressiona com a abundância de sacrifícios que nós trazemos a Ele. Ele quer obediência. Talvez muitos aqui hoje precisam se matricularem na escola da obediência. Porque a única espiritualidade que agrada a Deus é a obediência.
Mas finalmente, irmãos, a espiritualidade de Jesus é a espiritualidade da oração, da obediência e também do poder. Porque diz o texto que quando o pai traz o menino endemoniado, é Marcos que nos informa isso. Evangelista Marcos. Que o demônio jogou esse menino no chão. E Lucas diz isso também. Jogou o menino no chão. E o menino começou a arrilhar os dentes, a espumar, a se contorcer. E Jesus dá uma ordem: sai deste menino e nunca mais voltes a ele. Vocês sabem que uma pessoa pode ser liberta de demônios, e se ela não entregar seu coração a Cristo, os demônios saem, perambulam e voltam. E o segundo estado se torna pior do que o primeiro. Porém, a ordem de Jesus é categórica, a ordem de Jesus é contundente, a ordem de Jesus é clara: sai e nunca mais voltes. Porque Jesus tem todo o poder e tem toda a autoridade. Que bênção! Que bênção! Nós não servimos a um mero Senhor. Nós servimos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. O diabo não pode resistir à ordem de Jesus. Às vezes as pessoas pensam em batalha espiritual numa ideia maniqueísta, de verdade e mentira, de luz e trevas, de bem e mal, de Deus e o diabo. Como se o diabo estivesse aqui no mesmo patamar de Deus. Como se o diabo fosse um Deus caído. Não, o diabo não é um Deus caído. O diabo é um anjo caído. O diabo não pode dar um passo sem que Deus o permita dar. Ele não pode fazer nada sem que Deus o permita fazer. Na linguagem de Martinho Lutero, o diabo é o cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir. O diabo não manda nem no inferno. O diabo não é o rei do inferno. O rei do inferno é o Senhor Jesus Cristo. O diabo lá no inferno vai ser atormentado de dia e de noite. Quem manda no inferno é Jesus. Quem tem as chaves da morte do inferno é Jesus. Diante de Jesus se prostra todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Anjos, homens e demônios precisam se curvar, e toda língua precisa confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Para mim, um dos textos mais eloquentes que tratam desta matéria está em Marcos capítulo 5. Diz o texto que Jesus saiu de uma tempestade no mar da Galileia, já era noite, e entra no lado oriental do mar, nas montanhas de Golã, na região de Decápolis, a terra dos Gadarenos, e naquele despenhadeiro havia um cemitério, e dentro do cemitério um homem vivo, nu, violento, ferindo-se com pedras, ensanguentado, gritando de noite e de dia, cheio de demônios. E quando Jesus aporta ali, naquela noite, aquele homem endemoniado corre e se prostra aos pés de Jesus, e Jesus lhe pergunta: qual é o teu nome? E ele responde: Legião, porque somos muitos. Legião é uma linguagem militar. É uma corporação romana de 6.000 soldados. Dentro de um único homem havia 6.000 demônios. E aqueles demônios fazem 3 pedidos para Jesus. Eu não penso que é oração, porque demônio não ora. 3 pedidos. Primeiro pedido: não nos atormentes tanto tempo. Segundo pedido: não nos mandes para fora do país. Terceiro pedido:
manda-nos para esses porcos. Tinha uma manada de 2.000 porcos pastando na região. E Jesus atende os 3 pedidos dos demônios, e os demônios saem daquele homem, entram naqueles 2.000 porcos, e eles precipitam-se ladeira abaixo e se afogam no mar. Talvez você pergunte assim: puxa vida, por que que Jesus atendeu o pedido dos demônios? Penso eu que por 3 razões pelo menos. Primeiro, Jesus atendeu o pedido dos demônios para que todos entendessem uma coisa: que os demônios não são um mito, não são uma lenda, não são uma energia negativa. Os demônios são seres espirituais malignos, anjos caídos, mentirosos, assassinos, roubadores, que vieram para roubar, matar e destruir. Segundo, para desmascarar os valores invertidos de uma sociedade materialista, que dá mais valor a porcos do que a Deus, que dá mais valor a dinheiro do que a pessoas, que dá mais valor a coisas do que a salvação. Terceiro, para mostrar para o mundo inteiro que quem tem autoridade é Ele. Os demônios ficam se Jesus permitir, os demônios saem se Jesus mandar. É Ele quem tem autoridade, é Ele quem tem todo o poder. Agora notem uma coisa: aquele homem que outrora estava possesso de 6.000 demônios, agora está livre, agora está curado, agora está vestido, agora está em são juízo, agora está sentado aos pés de Jesus. E esse homem agora também faz um pedido a Jesus: mestre, permita-me ir ter contigo, acompanhar-te, fazer parte dos teus discípulos, fazer parte da tua caravana, permita-me. E Jesus, que acabara de atender os 3 pedidos dos demônios, indefere e não atende o pedido deste homem liberto, curado e salvo. Jesus diz: não, vai para os teus e conta para eles quanta coisa o Senhor fez por ti. O que Jesus está dizendo é o seguinte: onde você foi motivo de dor, de choro, de angústia, agora eu quero que você seja uma bênção. Onde as pessoas acharam que o diabo tinha levado a maior vitória sobre Deus, você vai mostrar que o diabo foi derrotado. Onde você produziu tanto sofrimento e tanta dor, agora você vai ser motivo de glória para Deus. Onde você foi motivo de perdição, agora você vai ser canal e instrumento de salvação para as pessoas. É lá na sua casa, onde todos viram a sua tragédia, que haverão de ver a sua cura e a sua restauração. Jesus está nos mostrando, irmãos, que não basta ser crente, é preciso ter poder. É preciso ter poder. E eu quero concluir contando a vocês um fato que marcou minha vida. Há alguns anos eu estava pregando em Recife, na Igreja Presbiteriana das Graças, num culto de formatura do Seminário Presbiteriano de Recife. E entre os formandos estava um jovem de 1,90 m de altura, hoje é nosso missionário na Índia. E esse seminarista, após o culto, veio me compartilhar uma experiência daquele ano. E ele me disse: pastor, eu fui muito privilegiado, mesmo sendo um quarto-anista, antes de me formar, eu fui convidado para pregar numa série de conferências, numa grande igreja presbiteriana, numa das nossas belíssimas capitais. E eu costumo brincar que todo seminarista pensa que é um forte concorrente com Charles Haddon Spurgeon, que é um forte concorrente com o maior pregador do mundo.
E ele então empacotou o seu melhor sermão, seus melhores sermões, botou o seu melhor terno na mala e partiu para aquela capital. Na sexta-feira ia começar a conferência e ele hospedado na casa do pastor. Um pouco antes do culto, estavam se preparando para ir para a igreja, quando chega uma mulher desesperada na casa do pastor. Diz: pastor, o senhor precisa de ir lá em casa me ajudar. Eu falei: o que é que aconteceu? A minha vizinha está possessa, está endemoniada. E tem uma pequena multidão em frente à casa dela e ninguém tem coragem nem preparo para enfrentar essa situação. O senhor tem que ir lá nos ajudar. E o pastor respondeu muito calmamente: que coisa interessante. Acaba de chegar de Recife um santo homem de Deus preparado para essa tarefa. E o seminarista começou a tremer as pernas, a bater um joelho no outro. E ele disse para o pastor: eu só vim avisar o senhor que eu estou indo embora. O pastor não deixou, pegou o seminarista a tiracolo, saíram caminhando pela rua. Ao longe ouviram os gritos cavernosos daquela mulher. Quando chegaram em frente à casa, uma pequena multidão reunida, o pastor olhou para o seminarista olhou para o chão. O pastor disse: seminarista, o caso é todo seu, pode entrar na casa. O seminarista, tremendo muito, entrou na casa. Se deparou com um quadro horrível, horrível. Aquela mulher estava com seus cabelos desalinhados, seus olhos vermelhos, seu rosto desfigurado. E quando ele tentou esboçar a primeira frase, a mulher lhe deu uma bofetada na cara e o jogou ao chão. Ao chão. Um homem de 1,90 m de altura. E no chão ele ficou, por mais de uma hora. Por mais de uma hora. E a mulher ao redor dele, bufando como uma fera selvagem. E diz: pastor, eu fui nocauteado. Nesse tempo a minha vida passou na minha mente como um filme. E eu comecei a perceber que crente vazio era. Como a minha alma estava seca, desprovida de poder. E ele disse que depois de uma hora que estava no chão, ele começou a orar a Deus, no silêncio do seu coração. Disse: meu Deus, eu ainda sou teu servo, Senhor. Não me deixe envergonhado, não me deixe abatido. Restaura a minha autoridade, restaura meu poder. Não deixe o teu nome, ó Deus, debaixo de opróbrio. Como que Sansão, agarrado naquelas colunas, ele clamava pela misericórdia de Deus. E depois que ele estava orando assim, no silêncio do seu coração, nocauteado no chão, a mulher caiu. E quando ela caiu, ele se levantou. Porque diante de Deus, humildade, mas diante do diabo, autoridade. E ele deu ordem àqueles demônios, e a mulher ficou liberta. E esse seminarista, chorando, abraçado comigo, me disse uma frase que eu nunca mais pude esquecer. Ele me disse assim: pastor Hernandes, eu entendi uma coisa. Não basta ser crente. Não basta ser membro de igreja. Não basta ter uma Bíblia. Não basta fazer orações formais. Não basta ser batizado. Não basta ser um seminarista, um diácono, um presbítero, um missionário, um pastor. É preciso ter o poder do Espírito Santo na vida. É preciso da unção do Espírito Santo de Deus. É preciso do revestimento do alto. E eu quero dizer para você, meu irmão, que você e eu precisamos desse poder. Nós necessitamos desse poder. E hoje o Espírito de Deus está neste lugar. E se há falta de poder, não é porque não tem poder, porque toda a suprema grandeza do poder de Deus está à sua, à minha, à nossa disposição. E hoje Deus quer revestir você e eu com o poder do seu Espírito. Curva sua fronte, por favor. Vamos orar.
Deus, aqui está a tua igreja. O povo que foi comprado e lavado no sangue do Cordeiro. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Aqueles que foram selados com o Santo Espírito da promessa. Deus, nós nesta noite reconhecemos que nós precisamos de imitar a Jesus. Imitar a Jesus na vida de oração. Imitar a Jesus na vida de obediência. Imitar a Jesus no exercício do poder. Não queremos ser como Pedro, Tiago e João, que apesar de virem milagres, estavam sem discernimento espiritual. Não queremos ser como aqueles outros 9 que, embora discutindo coisas talvez sublimes, mas estavam vazios, áridos e desprovidos de poder. Nesta noite, Deus, nós te pedimos que tu nos batizes com batismo de poder. Que tu derrames sobre nós uma unção poderosa do Espírito Santo. Que tu visites a tua igreja. Que tu fortaleças a tua igreja. Que tu reavives a tua igreja. Que tu te manifestes à tua igreja. Para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém.